futuro já chegou, ele só não está igualmente distribuído. Essa frase é de William Gibson, criador do termo cyberspace, e uma das maiores referências do gênero cyberpunk, que nunca foi tão atual, né? Quando olhamos para o mundo, percebemos que em alguns lugares a tecnologia molda a paisagem urbana e social de uma forma que quase futurista, né? Enquanto em outros ele aparece como um privilégio acessível apenas para uma pequena elite, né? E por isso que quando pensamos em cyberpunk, automaticamente a nossa mente viaja para a Ásia, né? Cidades como Tóquio e Hong Kong são praticamente sinônimos dessa estética. Não é por acaso, eles são locais onde a tradição milenar convive com arranha-céus cobertos de neon, ruas movimentadas 24 horas e uma intensidade social que parece saída de um filme. É essa mistura de high-tech com low-life que faz delas o cenário perfeito. Mas para além da estética visual, há toda uma questão social e cultural que precisa ser entendida. Bem, esse vídeo está a ser gravado em Osaka, né? Como vocês devem, se calhar, ter percebido, né? Tá diferente do habitual em termos de Japão, né? Acho que eu tinha avisado em um vídeo anterior que eu tinha gravações ainda de Osaka, né? Tinha vídeos gravados de Osaka. Eu fiz também em Kyoto, etc. Eu fiz em outros lugares. Ainda vão sair, né? Eu tava pensando no tema para poder gravar. Eu tenho vários temas aí ainda para abordar. Fiquei meio receoso. Na verdade, o tema ia ser um outro, por causa dos vídeos que tem saído e o que eu fiz na semana passada, né? Que eu iniciei o vídeo a falar um pouco de algumas questões de estrangeiros e tal. E aquilo, tipo, teve alguns comentários e coisas assim, inclusive em outros canais, que eu comento em outros canais, a malta foi ver os vídeos e comentar, enfim. Eu queria falar também sobre isso, mas acho que eu vou deixar para um outro vídeo, né? Um pouco mais completo. A minha ideia hoje foi, na verdade, falar um pouco sobre essas questões sociais e como isso encaixa-se na questão do cyberpunk, né? E por que muitas vezes nós olhamos para essas cidades e se enquadra tão bem com a questão do cyberpunk, né? A ideia foi mais ou menos essa, na verdade, né? Então, assim, como eu disse, esses locais, eles são uma combinação de tradição milenar e arranha-céus e neon, né? E assim, é mais do que uma estética, né? Tem toda uma questão social e cultural que precisa ser entendida. O cyberpunk nunca foi sobre luzes de neon e implantes cibernéticos, né? Ele fala sobre desigualdade, sobre corporações que controlam mais do que governos, né? Nós temos vários exemplos, assim, que não só Cyberpunk 2077, com Arasaka, temos a parte do Ghost in the Shell, o próprio, até o Robocop, cara. Se parar pra pensar, o Robocop também, né, que é meio insano, assim, a ponto que, né, há ali um pedaço de transhumanismo, há um universo onde não é mais sobre o ser, né? Não é mais sobre ser, é sobre o tempo que esse ser, né, que nós como seres damos a essas corporações ou ao Estado, quer que seja, enfim, né? Porque eu não bato somente num lado, não fico, mas veja as corporações, o capitalismo, não sei o que. Isso isso é conversa, isso é balela, isso não chega a lugar nenhum. O problema todo está na estrutura do sistema, pô. Não é o capitalismo é um meio, né? Ele na verdade ela é muito mais voltada para a parte econômica, né? Qualquer tipo de governo, seja ele comunista, socialista, imperialista, sei lá,
Todos, sem exceção. Até mesmo aquelas utopias e tal, onde se faz apenas troca de produtos e tal. Tudo isso é capitalismo, porque capitalismo não é sobre o dinheiro em si, ou sobre a ganância humana. Isso é uma questão humana. A questão do capital é um bem. Ou seja, tudo aquilo que tu troca, vende, analisa, compra, é capital. Isso é um sistema capitalista. Então ele nunca vai deixar de existir. Desde os primórdios da humanidade se existe. Então falar de capitalismo sem dizer de fato o que é, explicar essa diferença, é um pouco de tolice, né? Ou simplesmente, sei lá, preguiça de ter que explicar tudo isso, né? Porque, enfim, o que vai definir as diferenças aqui é como os governos trabalham em cima do capitalismo, ou lidam com o capital, com os bens, com os ganhos, com os meios de produção. Aí sim é diferente. Mas saindo dessa parte, voltando para a questão toda, né? A cena do Cyberpunk é exatamente isso, né? Ela tem essa questão do high-tech e low-life, ou seja, alta tecnologia, baixa qualidade de vida, uma tradução assim básica, né? Não é bem a tradução, mas é uma explicação básica sobre esse termo, né? Então, veja, a questão é que eu vou usar alguns exemplos, né? e vamos seguir com isso, né? E assim, algumas cidades da Ásia, né? Elas acabam por entrarem nessa controvérsia, né? E um exemplo interessante que eu posso dar e que vai ser assim, muitos podem pensar agora, mas se pegar o Brasil como exemplo, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, etc e tal, mas eu vou usar Atenas, na Grécia, isso mesmo. À primeira vista pode parecer estranho, né? Comparar com Tóquio, né? Mas a capital grega, né? Ela mostra bem o outro lado do cyberpunk, né? O contraste. Temos uma cidade marcada por herança cultural gigantesca, com ruínas, antiguidades espalhadas pelas ruas, mas que também convive com uma crise econômica que abalou gerações. Quem aí não lembra dos problemas que tiveram aí em 2008, que tem ocorrido nesses anos, né? E assim, ali a tecnologia ela avança, mas de forma totalmente desigual. Enquanto uma pequena parcela da população tem acesso aí a algumas coisas, a outra esquece. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo até válido, né? Então, como eu disse, enquanto a população tem acesso, a outra, no caso, bem significativa, ela enfrenta dificuldades para acompanhar esse ritmo, né? Esse abismo entre o passado glorioso e o presente precário cria uma sensação quase distópica. Um palco que poderia facilmente ser cenário de uma narrativa cyberpunk, né? E quando comparamos Atenas a Tóquio, a diferença fica muito clara, né? No Japão, a tecnologia não é um luxo. Ela é parte do cotidiano, né? Desde os transportes de alta velocidade até os robôs em lojas de conveniência. Tudo faz parte de um ecossistema que naturaliza o que, em muitos outros países, ainda parece coisa de ficção científica. Mas isso não significa que o Japão esteja livre do lado sombrio do cyberpunk. Pelo contrário, questões sociais como pressão por desempenho, isolamento, inclusive eu já falei um pouco aqui no canal sobre isso, com os Hikikomori, os Toyoko Kids, né? Que eu passei lá pelo bairro lá, né? E até a vida noturna em bairros como Shinjuku, né, o Shibuya, mostram como a distopia pode estar escondida por trás do brilho das luzes de neon, né? Já Hong Kong acrescenta outro ingrediente e densidade populacional, né? Ou seja, a densidade populacional extrema é a sensação do futuro comprimido em pequenos espaços. A cidade é uma das maiores inspirações para obras de ficção científica desde os anos 90, né? Filmes ali como Blade Runner, que eu comecei com uma frase ali, né? Beberam diretamente dessa estética. Ruas molhadas pela chuva, outdoors gigantescos e piscar
propagandas, né? A piscar propagandas. Multidões anônimas em becos estreitos, né? Sim, alguns vídeos aí, se você pesquisar Hong Kong, tipo, vai mostrar que ele tem aquele famoso prédio lá, né? E fora que foi, inclusive, inspiração, acho que de Ghost in the Shell, né? Então, assim, tem muita coisa lá em Hong Kong, né? Tinha até muitas pessoas falam que Hong Kong chega a ser mais que Tóquio, né? Enfim, eu digo que os dois, né? Eu digo que os dois porque, como eu disse, não tem muito a ver com... Não é só a questão estética, é o conjunto de coisas, né? O Japão, ele tem o seu low life também. Dizer que somente cidades do Brasil ou cidades, sei lá, de um país de terceiro mundo é que tem isso, assim, não faz... Eu percebo a lógica, porque o Cyberpunk sempre foi uma coisa que fez críticas voltadas em termos políticos, né? E quando sai esse fator político, fica uma coisa só estética. Só que dizer que Tóquio, Hong Kong e outros países asiáticos, né, eles não têm isso, é negar a realidade, porque obviamente que esses países têm sim. Esses países têm sim questões assim. Eles têm, né? É só pegar, né? Eu não fui lá, né? Não fui lá, não cheguei aí lá, mas eu sei que tem, cara, né? Aquela região de prédios ali mais baratas, né? E agora eu não tô conseguindo lembrar o nome, mas tem uma região que, tipo, as pessoas moram nas ruas, não é aquela de Shinjuku, onde eu falo dos Toyokos Kids, não é aí, né? É mesmo pessoas em situação de rua. Elas até algumas trabalham, né? Tem os seus trabalhos, suas coisas, e vivem ali, mas só que vivem na rua, né? Tem uma zona mesmo literalmente assim que é esquecida, né? Inclusive não aparece nem nos mapas, né? E acho que é Doyagás, né? São os Doyagás, é isso mesmo. E isso dentro do Japão, né? E fora outros que eu poderia mencionar, né? Também, mesmo em Seul, também tem algumas coisas que acontecem assim na Coreia. Inclusive a cena de mulheres mais velhas ali que... Enfim, tem vídeos a falar sobre isso. Se vocês pesquisarem, no caso da Coreia, né? Sobre mulheres mais velhas, aliás, 60, alguma coisa assim, que acabam por ter que prestar serviços ali, né? Não muito, ou seja, serviços sexuais, né? Pelas questões financeiras, etc. E por todo um contexto também, né? Porque não dá pra dizer que elas fazem aquilo e só porque não. Tem todo um contexto por trás, né? E várias outras questões, né? Sociais e econômicas que esses países passam, né? Então não dá para dizer que esses países não passam por isso. Não tem essas questões. Não tem questões políticas ou sociais. É meio que ingenuidade negar isso, né? E tem muitas pessoas que não, mas é só estética e coisa. Não é. A política e a parte socioeconômica tá ali presente. Tá no dia a dia das pessoas, né? E assim, voltando para a questão de Hong Kong, como eu mencionei, né? E que a questão a densidade populacional, essa coisa toda, né? E a sua influência, sua inspiração, né? A inspiração que Hong Kong trouxe para obras de cyberpunk. E assim, aqui é que tá o ponto essencial do cyberpunk, né? O cyberpunk fala do futuro, mas quase sempre é um futuro muito próximo. Às vezes é apenas alguns anos à frente, né? Isso significa que ele não precisa imaginar mundos distantes ou planetas diferentes. Basta olhar a evolução natural das cidades atuais, né? Por isso, enquanto Atenas representa um lado europeu de crise e desigualdade, Tóquio e Hong Kong continuam a ser espelho perfeito daquilo que é o gênero que o gênero quer transmitir, né? Um mundo em que o avanço tecnológico convive lado a lado com tensões sociais profundas, né? Isso é muito importante, ter esse tipo de visão, né? Outro elemento que não pode ser esquecido é o impacto cultural. O Japão e a Coreia do Sul, por exemplo,
exportam hoje muito mais do que tecnologia. Eles exportam identidade, animes, doramas, K-pop, J-pop e até jogos eletrônicos. São responsáveis por criar no imaginário, né? Só na parte dos jogos aqui para dar um adendo. A China também tem importado muita coisa, tipo, no sentido de animes, inclusive, né? Jogos também. E a Ásia, no geral, tem tido um bom resultado com isso, mas assim, no grosso, vamos chamar assim, né? O K-pop, os animes e doramas e tudo, é o que são, assim, o mais forte dos países asiáticos, né? Nesse sentido. E assim... E tudo isso são coisas que são responsáveis por criar no imaginário coletivo uma ligação direta entre a Ásia e o futuro. Obras como Akira, que é um clássico, né? Um clássico. Ghost in the Shell, ou até mesmo séries coreanas como algumas outras séries coreanas, né? Séries japonesas que abordam esse tipo de assuntos assim. Colocam em cena mundos que parecem futuristas, mas que ao mesmo tempo soam familiares para quem já caminhou por baixo de Tóquio ou Seul, né? E assim, na Europa, o impacto cultural é outro. Cidades como Atena ou Lisboa, né? Que é em Portugal, que é onde eu vivo. Claro que estou na Ásia, nesses vídeos que foram gravados em viagens, mas sim, eu sou de Portugal. Até mesmo Berlim, né? Podem oferecer cenários que remetem a distopias, mas raramente associamos a Europa ao cyberpunk, né? De forma imediata. Isso acontece porque, ao contrário do que vimos na Ásia, a Europa ainda carrega muito mais da ideia de passado do que de futuro. As ruas antigas, os monumentos históricos e a arquitetura clássica contam histórias, mas não projetam as mesmas visões de futuro que as mega estruturas asiáticas. Uma coisa que acontece também é que muitas, como eu mencionei Lisboa, né? E eu ando mais por Lisboa, obviamente, né? Claro que eu já fui a vários países, mas a nível de dia a dia, né? Lisboa faz mais sentido no meu caso. Então vai ter regiões lá de Lisboa que, passas ali e tu vai ver umas casas um pouco mais velhas, né? As casas tradicionais antigas, e do outro lado, não muito distante, vai ver algumas construções mais recentes, né? São ali construções de investidores ali, de algumas corporações, empresas, né? Não vou falar corporações para não ficar uma coisa mais empresas, né? Algumas empresas multinacionais ou nacionais com prédios e estruturas bem atuais, né? E a poucos metros de distância, não muito longe, tu olha para o outro lado da rua e prédios antigos, ou seja, uma coisa do lado da outra assim, ou seja, tem muito isso, é muito comum acontecer isso, né? Um exemplo disso foi um dos lugares que eu trabalhei em Campo Grande, né? E ali tinha algumas estruturas, alguns prédios, né? Assim, de algumas empresas, seja de telecomunicações ou empresas mesmo ali, ramos de hotel, né? Da parte de hotelaria, e do outro lado casas assim, prédios antigos, ainda do século, mais do que século passado, né? Muito mais antigo, né? São prédios históricos, né? Então assim, essa é uma coisa que é diferente, mas ao mesmo tempo também tem esse aspecto. Então por isso que não dá para dizer que, não, mas só o Japão, o Tóquio, não sei o que, Hong Kong que tem. Ao mesmo que também não dá para dizer que só países, né, de terceiro mundo são assim, porque veja, o poder está concentrado na mão de uma pequena parte que, né, anda de carros voadores, enquanto a outra não tem nem um telemóvel. Isso também faz parte, mas não quer dizer que aquilo ali que esse país em específico, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, no Brasil, do São Paulo também, que é uma cidade de concreto e aço, né, como dizem algumas músicas aí, ou coisas, citações, né, não é porque isso em São Paulo ou no Rio de Janeiro é mais comum ver esse tipo de desigualdade mesmo escancarada assim, que é somente lá que representa, né, tipo,
a coisa vai muito mais além, né? E assim, dito isso, é importante lembrar que Cyberpunk não é sobre glamourizar a desigualdade ou pintar um retrato perfeito da tecnologia, né? Ele serve como reflexão. Se Tóquio e Hong Kong são vistos como um símbolo desse gênero, é porque representam tanto o melhor quanto o pior do que podemos imaginar para o futuro. Já cidades como Atenas mostram que essa lógica também existe fora da Ásia, mas talvez de uma maneira menos visualmente impactante, embora igualmente real em termos sociais e políticos. Sim, no fundo, o que nós sabemos do Cyberpunk é que ele nos mostra que nenhum lugar está isento, né? O futuro pode parecer brilhante, mas sempre haverá sombras por trás de luzes, né? E talvez seja essa a grande lição. A distopia não é algo distante, ela já está aqui, apenas distribuída de forma diferente em cada canto do mundo, né? E essa é a questão. Eu acho que tem muito mais a ver com isso, né? Como eu disse, né? A desigualdade tem em todo lado. Não é porque um país ou é um continente ou uma cidade ela é mais caótica, mais insana que a outra, que ela simplesmente é mais cyberpunk, ou ela representa mais o cyberpunk, ou simplesmente uma obra que apresenta como modelo Tóquio, Hong Kong nas suas obras de cyberpunk, mas não aborda o tema em si de política, ele não deixa de ser cyberpunk, né? Porque no fundo, né, não é só a história em si, é o lugar. São as coisas que acontecem, são as pessoas que vivem nesse lugar. O que é que garante que eu aqui andar por Osaka e o próximo lugar que eu entrar aí, ou pessoas que eu encontrar, não são pessoas que estão no linear, né, da pobreza, sei lá. Cara, não se sabe. O que difere aqui é que visualmente, para poder chegar em lugares assim um pouco mais, né, anda-se um bocadinho mais e tal, são mais afastados, né? Tóquio também tem isso, né? Tóquio, inclusive, acho que visualmente consegue distinguir muita coisa, né? E Hong Kong mais ainda, né? Hong Kong mais ainda. As estruturas, né? Aquela confusão de prédios de Hong Kong é surreal, né? Eu acho que é eu esqueci o nome, mas é alguma coisa build, velho. O que tem em Hong Kong. Eu tenho um vídeo gravado em Hong Kong também. Foi lá que eu tive problema com a câmera, né? Foi lá que eu arrebentei que a lente da câmera, o portátil também ficou ruim, não sei o que é que se passou. Foi eu ir pra Hong Kong e tudo desandar. Mas já tá tudo ok. Eu só achei foi um bocado frustrante isso, né? Mas já tá tudo a funcionar já. Mas como eu tava a dizer, o Cyberpunk vai além. O Cyberpunk não depende da minha opinião, da opinião do cara que acha que sabe o que é Cyberpunk. Tipo, o cara que consome muita obra Cyberpunk e acha que tem autoridade pra falar do assunto, né, velho? Assim, Cyberpunk, na verdade, né, o próprio nome, né, a própria a ideia de high-tech low life, ele já resume a coisa. Não precisa ser necessariamente no país X ou Y. Desde que isso aconteça, né, já pode ser considerado cyberpunk. E a questão do cenário, do imaginário, o visual, também é importante nas obras, pô. Também é importante nas obras, sabe? Existem descrições quando tu vai ler um livro, quando seja livro de fantasias, livro de ficção, livro de qualquer coisa, há descrições dos ambientes. E quando tu pegas os ambientes, né, aqueles cenários, obviamente que tu vai associar alguma coisa. E o que chega mais perto, inclusive o que dá meio que inspiração às obras, são essas regiões. É Hong Kong, por exemplo, é Tóquio, etc. Porque tem um contexto para ser assim. Tem um motivo para ser assim. Então não adianta eu agora querer
chegar e dizer, mas se calhar Lisboa é o que de facto representa o cyberpunk, por causa da questão política, as questões que têm acontecido, as manifestações por causa da migração, a questão da tecnologia, que não há tanto, como é que eu posso dizer, não há tanto investimento na tecnologia, ou sei lá, qualquer crítica que eu possa fazer para justificar essa minha visão. Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. É óbvio que vai ter lugares em que realmente, em termos visuais, né, em termos estéticos ou em termos socioeconômicos, não vai fazer muito sentido eu trazer essa questão do cyberpunk, porque pode ter ali elementos que não vão a 100% ou não chegam a alcançar os pontos principais daquilo que é o cyberpunk em termos políticos ou até mesmo estéticos, né? Então sim, esses aí sim, mas no caso Japão, Hong Kong, etc e tal, nem faz sentido, né? Eu queria dizer que não, ou dizer que não, eles são apenas estéticos ou qualquer coisa. Não, eles não são apenas estética, né? Eu acredito que são simplesmente o motor que move a ideia de cyberpunk, né? Não só no imaginário, mas como naquilo que de fato é cyberpunk. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi um pensamento, né? Mais ou menos um pensamento. Eu tenho visto alguns vídeos, né? Antes de ter feito esse vídeo aqui, eu tava a ver os vídeos de um canal que é estrangeiro, né? Que fala, que também faz vídeos aqui no Japão, né? Faz vídeos na Coreia, mas ele faz mais no Japão. Ele só faz mais no Japão. E um dos assuntos que ele tocou foi a questão da distopia de cyberpunk, né? Ele tava a falar sobre isso, mencionou Cyberpunk 2077, aí foi lá comparar com Shinjuku, né, Kabukicho, aquela zona ali, e mencionou acho que foi uma entrevista, não lembro bem agora, que o criador da obra, né, do Cyberpunk 2077, ele fala de São Paulo, né, a questão de São Paulo no Brasil, que há uma inspiração, né. Mas assim, não é porque ele se inspirou lá, né, que São Paulo venha a ser uma obra, quer dizer, perdão, um lugar, né, uma cidade muito mais cyberpunk que Tóquio. Não acho que seja, percebe? Não acho que seja. Eu posso dizer que em alguns pontos ela se sobressai naquilo que é questão político, né, social, mas em termos de conjunto do todo, né, seja socioeconômico, político e também estético, obviamente que Tóquio vai sair à frente, faz muito mais sentido, né, é aquela velha história de quem veio primeiro, né, é um raciocínio um pouco mais, vai um pouco além, né. Porque quem deu inspiração nas obras daquilo que é cyberpunk no início não foi São Paulo, né? Eu também não vou dizer que foi Tóquio, mas, né? Convenhamos, tudo tem que ser analisado, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu agradeço quem ficou até aqui. Comenta no vídeo qual é a sua opinião. Eu posso ter viajado um pouco aí, né? Literalmente, né? Mas gosto de saber a opinião de vocês. Como eu digo, meu intuito aqui é criar uma comunidade, é fazer as coisas fluírem. Eu gosto muito disso. Eu gosto dessa ideia de, mesmo que tenhamos ideias diferentes, vamos conversar, vamos procurar esse entendimento. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.